Graça e paz a todos os amados no Senhor Jesus. Eu sou o pastor Genesi e neste vídeo nós vamos falar sobre o medo da morte. Você tem medo de morrer? Você está preparado para morrer? Vamos ver? Todos nós, sem exceção, temos medo da morte. Isso é natural. E por quê? Porque nós não fomos criados para morrermos. Quando o nosso Deus criou o primeiro ser humano, chamado Adão, ele o colocou em um paraíso e lá não havia necessidade de nada. Apenas um mandamento lhe foi dado, com a promessa de que ele teria que cumprir aquele mandamento, que era não comer aquele fruto. Mas ele não conseguiu. Comeu do fruto. Logo em seguida, expulso do paraíso. E uma vez expulso do paraíso, vieram as consequências. E que consequências são essas? Dor, envelhecimento, medo, pavor, ódio, inveja, intriga, assassinatos, tudo de ruim. E a morte. É por isso que nós tememos a morte, porque ela não foi criada para nos afetar, para nos atingir, para nos levar. Nós fomos criados com o objetivo de vivermos eternamente na presença de Deus, em um grande paraíso. Mas, como o nosso primeiro pai pecou, então o nosso DNA já vem com o pecado. E vindo o pecado, o salário do pecado é a morte. E essa morte foi sendo passada para todos os seres humanos. E até para os animais. E até para as árvores. Tudo que tem vida, tudo que tem fôlego, um dia perece. Mas existiu homens que não tiveram medo da morte, porque eles sabiam para onde estavam indo. E um desses homens chama-se Estevão, o primeiro mártir que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos. Esse foi o primeiro discípulo de Jesus que foi morto e a sua morte foi terrível, foi apedrejamento. E veja só as suas últimas palavras, o que é que ele diz. Ele diz assim, olha: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. É a primeira vez que a gente lê um relato de que Jesus está em pé, lá na glória. Porque toda vez que a Bíblia narra Jesus, diz que ele está sentado à direita. Mas aqui, nesse ponto específico, Jesus se levantou para ver a morte do seu servo. Oh, que maravilha, hein? Então, ele, quando estava sendo apedrejado, ele disse assim, olha: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Então aqui nós temos um homem como nós, que mesmo na hora da morte, não temeu a morte. E por que ele não temeu a morte? Porque ele sabia para onde estava indo. Muitas pessoas têm pavor da morte
porque elas desconhecem o que está do outro lado. Se elas pudessem ter a certeza de que do outro lado haveria a paz, uma vida cheia de glória, uma vida cheia de abundância, uma vida na presença do seu Criador, claro que ela não teria medo. Ninguém teria medo da morte. Mas, como o pecado que habita em nós, muitas vezes nos induz a pecarmos voluntariamente, então esse medo de sabermos que todo pecado tem uma consequência, não é verdade? Todo pecado tem uma consequência, e a consequência, o salário do pecado é a morte. E essa morte, ela pode ser a ausência total de Deus. Foi por isso que Jesus veio. Para quê? Para nos reconciliar novamente com o Pai. Quando Jesus faz isso, o que acontece? Acontece que agora todos os que creem em Jesus sabem que morrendo aqui vai para a glória. Olha o que Jesus falou antes dele morrer para aquele ladrão que estava na cruz. Ele disse para um ladrão que estava naquela situação, Jesus falou para ele assim, ó: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, se todos os homens, mulheres, crianças, jovens soubessem que ao morrer irão para o paraíso, não teria tanto medo. O problema é que nem todos querem Jesus. E ao rejeitar Jesus, você está rejeitando o paraíso. Porque o próprio Jesus falou assim, ó: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele também declarou: eu sou a porta por onde entram as ovelhas. Então, se Jesus é o caminho e é a porta, sem Jesus, você não vai chegar ao paraíso, eu não chegarei, ninguém chegará. Eu falei de Estevão, mas agora eu quero falar de uma pessoa que viveu no século XIX. Seu nome, Dwight Lyman Moody. Quem é esse personagem? O grande evangelista. Com a idade de 5 anos, o seu pai faleceu e deixou a sua mãe com 8 filhos. Aliás, deixou a sua mãe com 7 filhos. E grávida do 8º filho. Mas quando o menino nasceu, não era um, eram 2, eram gêmeos. Então essa mulher não deu seus filhos para ninguém criar. Ela mesma os criou com toda a dificuldade da época, que ela era uma mulher que vivia da roça. E ela criou todos os seus 9 filhos. E quando esse rapaz estava com a idade de 14 anos, falou para a mãe dele que ele ia para a cidade, porque Deus tinha um plano na vida dele. E ele foi e trabalhou na loja de um tio como sapateiro. Ia para a igreja, mas não era convertido. Até que o professor da escola dominical falou com ele na sapataria, falou que ele precisava ter um compromisso com Jesus, ele aceitou e prosseguiu. Quando já estava adulto, ele ouviu uma pregação de um homem que dizia que o mundo ainda não tinha conhecido um homem totalmente entregue a Deus, o que esse homem poderia fazer. Então ele, no seu coração, ele propôs que queria ser esse homem usado por Deus para fazer a diferença. Veja você, ele nunca chegou a concluir a 5ª série. Não sabia ler direito, não sabia interpretar texto, não sabia nada.
falar para ele sobre exegese, aí é que não dava certo mesmo. Mas esse menino, esse homem, ele foi tão cheio do Espírito Santo que tudo isso foi tirado. Entende? Mesmo ele não tendo uma boa leitura, mas esse homem se tornou em um dos maiores evangelistas que os Estados Unidos já viram. Até hoje o seu nome é conhecido, Dwight Lyman Moody. Mas muita gente só conhece ele quando fala Moody. Falou Moody, todo mundo já sabe quem é. E Moody, ele começou a sua vida com muita fé. Ele começou crendo que poderia Deus usá-lo. E Deus o usou poderosamente aqui na terra. E já que eu falei que Estevão não teve medo da morte, esse Dwight Lyman também não teve medo da morte. Quando foi chegando o momento dele se despedir, ele mostrou-se com uma paz tão serena que dá até vontade de passar por esse mesmo processo que ele. Porque, olha só, eu vou ler para você aqui, se encontra no livro Heróis da Fé. Se você ainda não leu esse livro, eu te sugiro que você leia, que ele é tão bom que mesmo quem é convertido tem vontade de se converter de novo, devido à grande fé, devido à história destes homens que tiveram suas vidas totalmente moldadas pelo Espírito Santo. Então, eu sugiro a você que leia esse livro, que ele é muito bom. Heróis da Fé, de Orlando Boyer, né, o escritor. Olha só as últimas palavras do Moody quando ele veio a falecer. Está escrito assim, dessa maneira no livro, né? Para a nação, a sexta-feira, 22 de dezembro de 1899, foi o dia mais curto do ano, mas para Dwight Lyman Moody foi o dia que clareou, foi o começo do dia que nunca findará. Às 6 horas da manhã, dormiu um ligeiro sono. Então, os seus queridos ouviram-no dizer em voz clara: Se isto é a morte, não há nenhum vale. Isto é glorioso. Entrei pelas portas e vi as crianças. Entre aspas, essas crianças aqui, supõe-se que são seus 2 netinhos que haviam falecido. A terra recua. O céu se abre. O céu se abre perante mim. Deus está me chamando. Olha só as palavras que Moody diz antes de morrer. Não é maravilhoso? Você saber para onde você vai? Não é maravilhoso você saber qual é o seu destino final? Por isso que o cristão não deve temer a morte. Porque a morte, ela para nós é apenas a morte física. Mas nós estamos indo para o lugar original, de onde veio nosso espírito que habita dentro de nós. Entende? Então é muito importante que você, cristão, que crê em Deus, que prega a palavra de Deus, que crê em Jesus, nunca tenha medo da morte. A morte, ela é a certeza que nós estamos indo para casa, nós estamos indo para o lar. Então, se existe um cristão que tem medo da morte, esse cristão precisa se converter, porque sem a morte você não vai ter esse encontro com Jesus, a não ser que você seja arrebatado. Então, se você tinha antes medo da morte, não tenha medo da morte. Não tenha medo da morte, porque isso é um processo natural.
E é através da morte que nós iremos ter esse grande encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.